Fala pessoal, tudo bem? Bom, como prometido para vocês nas minhas redes sociais, eu havia dito que nós iríamos gravar uma série de aulas sobre história da educação, principalmente para você que está aí se preparando para os certames da Seduc Tocantins, né? O concurso de Trindade, do município de Trindade, que está se preparando aí para a Seduc Rio Grande do Sul e para os outros concursos na área de educação, ou para você que está aí no curso de pedagogia e precisa de mais conhecimentos nessa área, então esse vídeo é especificamente para você. Nós vamos fazer uma série de vídeos, aulas sobre a história da educação no Brasil, ok? Então hoje, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução à história da educação. E antes de nós entrarmos na história da educação do Brasil propriamente dita, nós vamos então falar um pouco sobre a história da educação de modo geral. Ou seja, dentro dos períodos da linha cronológica da história, da linha do tempo da história. É muito importante, quando nós vamos estudar a história, compreender os diversos momentos históricos em que cada momento específico acontece. Geralmente, quando a gente estuda história, nós não conseguimos nos localizar no espaço-tempo da história. E isso é muito ruim, tanto para nós, quanto professores, quanto para quem está ouvindo a nossa aula, para os nossos alunos, principalmente para os nossos alunos. Por isso que a aula tem que ser o mais didática possível dentro do campo da história, para que você possibilite ao seu aluno uma melhor experiência de ensino e aprendizagem dentro desses aspectos. Então, quando nós falamos de história, primeiro, o aluno ele precisa reconhecer qual tempo e espaço histórico você está se referindo. E isso, geralmente, nas aulas de história não fica muito bem claro. Por isso, então, que é importante que você possa, de forma introdutória, inclusive utilizar isso nas suas aulas também, de forma introdutória, passar para os seus alunos a linha do tempo da história como essa daqui, né? Cronologia da história mundial, né? Ou seja, os períodos da história ou simplesmente a linha do tempo da história. Então, quando nós falamos de linha do tempo da história, nós estamos falando desses 5 períodos aqui: pré-história, história antiga, idade média ou período medieval, idade moderna ou idade contemporânea. Então, esses são os períodos em que a história é dividida. E para que você consiga estudar a história de uma forma mais significativa, que você retenha mais conhecimento, você precisa especificamente decorar mesmo, decorar cada um desses períodos aqui. Isso é de suma importância para que você consiga se localizar no espaço-tempo da história quando o seu professor estiver explicando o conteúdo, por exemplo. Então, nesse sentido, primeiro aqui nós temos a pré-história. A pré-história é dividida dentro daqueles 3 períodos: período paleolítico, mesolítico e neolítico. O termo pré-história, ele não é muito bem aceito por alguns historiadores, porque parece que faz referência a um período que a história propriamente não estava sendo registrada, ou que não havia história de fato. Mas nós sabemos que nesse período é o início da história do homem, a história estava sendo registrada, ainda que fosse por pinturas rupestres, que é a característica desse período, e outros historiadores preferem, então, o termo história ágrafa, ou período da história sem escrita. Até porque a escrita alfabética, ela começa no ano 6000 antes de Cristo com os povos sumerianos, e aí nós estaríamos já falando da Idade Antiga. Então, a pré-história é esse período que, segundo a teoria evolucionista, o homem passa por um processo de evolução do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Nesse sentido, então, o homem passa por inúmeros processos de evolução. Ele primeiro torna-se um homem nômade, ou seja, ele não tem uma habitação fixa, ele surge na África, vai para a Europa, vai para a Ásia, passa o Estreito de Bering, ocupa boa parte ali do continente americano, dando origem aos povos pré-colombianos, e assim, então, nós temos as mais diferentes e culturais etnias indígenas, ok? Então, nesse período da pré-história, o homem, então, ele vai ocupando esses espaços ao longo do globo terrestre, até chegarmos, então, no período neolítico, que é o período de sedentarização do homem, ou seja, quando o homem passa a ter um local fixo e ele começa a construir suas pequenas vilas, suas pequenas cidades, o que vai dar origem, a posteriori, à Revolução Agrícola e a revolução da metalurgia, que é quando o homem passa a utilizar o ferro também para a sua proteção, confecção das suas armas, espadas, escudos, lanças e assim sucessivamente. Então surge
as primeiras grandes civilizações. Aí nós já estamos no período antigo, né, ou período da antiguidade, do surgimento da escrita entre 6.000 a.C. até 4.500 a.C. E aí nós temos as principais civilizações desse período: sumerianos, acadianos, jebuseus, heveus, heteus, fariseus, filisteus e assim sucessivamente. Persas, gregos, romanos, egípcios. Então, uma diversidade de etnias, uma diversidade de povos que você já conhece por ter estudado a história, e boa parte desses registros estão na Bíblia. Depois disso, né, entre as principais civilizações, nós teremos egípcios, gregos e romanos. Os gregos é especificamente a civilização que nós vamos estudar hoje, por quê? Porque é na Grécia, então, que se inicia esse período da história da educação, com os principais filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. É quando surge o conceito de academia, é quando surge a filosofia, quando surge o interesse pela epistemologia, pelo conhecimento. E aí, então, nós temos o Império Romano, que é um império gigantesco, que pega desde a Península Ibérica, né, a Península Itálica, desculpa, até a costa da Muralha da China. Então, nós temos um império gigantesco que vai cair em 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano, com a invasão dos povos bárbaros. E aí, depois disso, nós temos o período medieval. No período medieval, nós temos a ascensão do pensamento cristão, né, o início da história do pensamento cristão, com Policarpo de Esmina, Justino Marte, João Crisóstomo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Esse período é conhecido pelo período da ascensão da ideologia cristã ou da Igreja Católica. E é durante esse período, então, que nós teremos boa parte da produção acadêmica religiosa que vai ser produzida por esses grandes nomes da teologia cristã. Já no período moderno, que vai até a queda de Constantinopla, 1453, depois de Cristo, até a Revolução Francesa, 1789, nós temos o período moderno. E aí, no período moderno, nós temos uma outra característica. Enquanto que no período da Idade Média nós temos um foco no teocentrismo, ou seja, Deus no governo, as leis de Deus governando os homens, no período moderno nós teremos uma ascensão do antropocentrismo. E isso vai fazer, então, com que haja um incentivo à evolução da ciência, da imprensa, surgimento da filosofia iluminista, né, e de grandes nomes da filosofia que influenciarão a educação de modo significativo. E nesse período nós temos o pai da pedagogia, que é João Comênios, mas dentre outros nomes importantes, teremos René Descartes, Frederic Hegel, Kant, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, dentre outros nomes muito importantes. Depois da Revolução Francesa, que é um marco na história política da humanidade, temos então um período contemporâneo que se inicia a partir então da Revolução Francesa, pegando grandes nomes também, grandes filósofos que serão importantíssimos para a educação. E aí nós teremos Karl Marx, Gramsci, Friedrich Nietzsche, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, dentre outros, no Martin Heidegger, dentre outros nomes que serão importantes. E aí, no período contemporâneo, que nós temos aí o final do período moderno, início do período contemporâneo, na história da educação do Brasil, teremos então a chegada da família real em 1808, que é o que nós veremos a posteriori, que se chama de período joanino, e então a inserção da educação brasileira aí nesse período do Império Brasileiro, pegando o governo de Dom Pedro I, o período regencial, e o governo de Dom Pedro II. Né? E já no período da Primeira e Segunda República, teremos grandes nomes como Machado de Assis, teremos Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, dentre outros nomes. Então, essa é a linha do tempo da história mundial, da história da humanidade. É importante você saber dela. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Idade Contemporânea. A palavra educação, ela tem origem em dois verbos latinos. Sabemos que a língua portuguesa ela é de origem do latim. O latim era a língua falada pelo Império Romano, ou seja, no período da Antiguidade, pelo Império Romano. O educare, que significa especificamente alimentar, né? Ou transmitir informações a alguém via o quê? Via estudo, ok? O educar, então, significa você alimentar, você transferir conhecimento. Já o educere significa você extrair da pessoa.
Extrair o quê? Extrair a habilidade, né? Extrair o que aquela pessoa tem de melhor. A educação também ela tem essa proposta, fazer com que aquele aluno se desabroche, fazer com que aquele aluno se desenvolva, algo que está especificamente no indivíduo, algo que esteja dentro dele que você consiga retirá-lo, né? Então esse é o conceito de educare, que significa alimentar, transmitir informações a alguém via estudo, ou seja, é a dinâmica ali do professor que transmite o conhecimento. Mas o EduSérie também, ele traz a ideia de que você tem que extrair do aluno aquele conhecimento que ele já carrega com ele, né? Dentro do seu contexto familiar, do seu contexto social, o aluno, ele, ainda que seja pouco, mas ele vem com uma carga de conhecimento, e é uma carga de conhecimento que pode ser muito bem aproveitada. Então, extrair, desabrochar, desenvolver é o EduSérie. Alimentar e transmitir informações é o educare. Então, nesse sentido, são os dois termos aí que vão unir a palavra educação, né? Esse nome riquíssimo que tanto tem significado para nós, ok? Então, a palavra pedagogia tem origem na Grécia. Quando nós falamos na Grécia, nós estamos falando de que século? Nós estamos falando do século VIII, de forma específica, que é o surgimento ali da filosofia na Grécia. A Grécia era dividida em pequenas polis, cidades-estados, onde cada cidade tinha sua forma de governo, sua forma de economia, suas devoções religiosas. Era cada cidade dessa formava o Império Grego de modo geral, mas cada uma tinha suas especificidades. Então a palavra pedagogo surge especificamente no contexto da filosofia grega, com Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros filósofos, ou escolas filosóficas que surgirão no período pós-socrático, né, como o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o ecletismo, dentre outras escolas. Então a palavra paidos, né, significa criança, ok? E agog significa condução. Então pedagogia, paidagoges, significa conduzir a criança, levar a criança, ok? Era algo até muito específico do período grego da polis, a aristocracia, ela tinha os seus escravos, né? Os grandes aristocratas detinham seus escravos, e o escravo escolhido a dedo pelo seu senhor era responsável por levar essa criança à escola, levar essa criança ao local onde ela seria educada. Então, esse indivíduo, esse escravo, que era responsável por levar essa criança à escola, essa criança para ser educada, ele era chamado de quê? Ele era chamado de paidagogos, ok? Que é formada pela palavra paidos, que é criança, e agogos, que é condutor. Portanto, pedagogo significa o quê? Significa o condutor de criança, aquele que leva a criança, que conduz a criança. Conduz para onde? Conduz para o ensino. Essa é a função do pedagogo. Conduzir a criança, mostrar à criança o caminho da educação, mostrar à criança o caminho do conhecimento e do ensino. Essa é a nossa função enquanto professores, né? Então, a origem da pedagogia, como nós conhecemos hoje, ela surge, então, ainda no século XVII, ok? Aqui nós estamos falando do período moderno. Primeiro nós falamos lá do conceito de pedagogia na Grécia Antiga. Aqui nós estamos falando do conceito de pedagogia já no período moderno, ou seja, dentro da sistematização da ciência, da sistematização lógica da ciência. Então a pedagogia teve como um dos seus principais iniciadores aquele que nós chamamos de pai da pedagogia. E esse é um nome muito importante para você que faz concursos na área de pedagogia e para você que está estudando pedagogia, está aí cursando a licenciatura em pedagogia, que é o João Comênios. Ele é chamado de o pai da pedagogia, ou seja, um dos fundadores da famosa didática moderna. O que é didática, galera? Didática é a arte de ensinar. Didática é a forma, é a metodologia que você utiliza que visa facilitar o conhecimento do aluno. Então, os propósitos pedagógicos de Comênios nesse período era enfatizar o que? A interdisciplinaridade entre as disciplinas que estavam sendo criadas
no período moderno. Boa parte das disciplinas, como nós conhecemos hoje, dentro da sua sistematização, surgiram durante o século XVI, século XVII, século XVIII, e a mais nova delas, que é a sociologia, surge no século XIX. Então, ainda no século XVII já se falava de interdisciplinaridade. Então, perceba que a interdisciplinaridade ela não é um debate apenas atual. Ela não é um debate apenas da nossa BNCC, da nova BNCC, da LDB, a Lei 9394 de 96. Não, ela é uma palavra que já era usada, um conceito que já era usado no século XVII por João Comênios, que é pai da pedagogia. E isso leva em consideração todas as questões da habilidade do professor, da afetividade do professor, de desenvolver o seu aluno, desenvolver a escrita, desenvolver o raciocínio lógico e matemático, desenvolver e inspirar nele o espírito científico, né? E também influenciá-lo a ter valores morais e sociais que se coadunam com a sua cultura, com a sua visão política, racional, afetiva e moral. Então é nesse sentido que a pedagogia surge no século XVII. Bom, aqui nós temos então Aristóteles. Aristóteles, como todos vocês sabem, foi um dos grandes filósofos da antiguidade, uma das 3 personalidades mais importantes lá da filosofia grega. Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, para Aristóteles, o homem é capaz de transmitir o seu conhecimento. Conhecimento em grego é epistemen, ou seja, epistemologia, de conhecer, de desocultar, de pensar, de desvelar, de descobrir, de desabrochar. Ok? Então essa é a visão propagada por Aristóteles dentro de um dos livros mais célebres dele, que é chamado de Metafísica. A metafísica é o estudo de tudo aquilo que está para além da física, ou seja, aquilo que não está palpável aos nossos olhos, às nossas mãos, melhor dizendo. Né? É o que nós chamamos de princípio da arquê, ou seja, o que é o arquê? O arquê é o início de tudo, é o pontapé inicial, o pontapé para que você desenvolva o homem nas suas habilidades naturais. É o pontapé inicial para conhecer, para criar, para inovar, para interdisciplinar. Então isso já era discutido na Grécia. Então, todos esses conceitos que hoje nós temos como conceitos modernos dentro da pedagogia já eram trabalhados por filósofos gregos como Aristóteles, já era trabalhado por Santo Agostinho no período medieval, era trabalhado por João Comênios no período moderno. Isso para mostrar que a pedagogia é um estudo que se preocupa com a integralidade do homem, ou seja, com a educação dentro da sua perspectiva total. Ok? E aí nós temos as diferentes formas de conhecimento. Nós sabemos que o indivíduo ele pode se apropriar de cada uma dessas formas para conhecer. Nós temos o primeiro tipo de conhecimento aqui, que é o que nós chamamos de conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? Conhecimento empírico é aquele que você adquire via experiência. Ele se contrapõe ao conhecimento racional ou conhecimento científico. Esse aqui, ó. Esse conhecimento científico que é proposto por Platão, por Aristóteles e por Sócrates, dentro das suas mais variadas problematizações, dentro das suas mais variadas regras do raciocínio lógico, como o princípio do terceiro excluído, como o princípio da não contradição, e assim sucessivamente. Então, o conhecimento científico é aquele que você está ali, ó, no livro, né, que você está prestando atenção no professor. Conhecimento científico é aquele que pode ser provado cientificamente. Então, esse conhecimento científico é o que nós ensinamos em sala de aula, né, dentro das suas características sistematizadas, dentro daquilo que o currículo dos estados, dentro daquilo que a BNCC propõe. Você não pode começar ensinando para o aluno período composto no português, sem ensinar para ele as 10 classes gramaticais, o que é um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral, uma conjunção, uma interjeição, uma locução adverbial e assim sucessivamente. Então, essa sistematização, essa organização dos conhecimentos dentro das suas mais diversas áreas é o que nós chamamos de pensamento científico. O que é o pensamento empírico? O empirismo surge no período moderno, a partir do século XVI, com John Locke. John Locke, que é chamado pai do empirismo, um dos filósofos iluministas.
né, filósofos britânicos iluministas, que trouxe essa concepção de que o empirismo, o conhecimento que é visto ali pelo indivíduo no seu cotidiano, ele também pode ser absorvido e ele também pode ser transmitido, né? Ou seja, há tipos de conhecimento que você não vai aprender na faculdade, mas você vai aprender de forma empírica, na prática, ali fazendo, né? Então, esse seria o conhecimento empírico que se opõe ao pensamento científico. Mas há filósofos que trabalham muito bem essa relação entre pensamento científico e pensamento empírico, tentando coadunar os dois aí, tá bom? Palavra sagrada, ou teologia, no caso, né, seria o discurso religioso, ou seja, o conhecimento religioso, aquele que é transmitido a partir da Bíblia, a partir do Alcorão, a partir dos escritos do Espiritismo, como o Evangelho segundo Allan Kardec, e assim sucessivamente, né? O pensamento mitológico que surge na Grécia, né, na Grécia Antiga, ou seja, o pensamento mítico, que não deixa também de ser um pensamento religioso, mas ele torna-se algo místico, né? Porque especificamente ele estava muito mais alinhado à tradição oral do que a registros de fato, né? Do que a palavra sagrada. Por isso que é chamado de pensamento mítico. E o pensamento filosófico no final, que vai surgir aqui com os pré-socráticos. Esses filósofos aqui, Platão, Aristóteles e Sócrates, é o que nós chamamos de filósofos socráticos. Quem são os socráticos? Platão, Aristóteles e Sócrates. Quem são os filósofos pré-socráticos? Aí nós vamos ter um monte. Heráclito, Zenão de Elão, Zenão de Sítio, Parmênides, Anaximandro, Anaxágoras e assim sucessivamente. E as escolas pós-socráticas, epicurismo, ecletismo, estoicismo, ceticismo e assim sucessivamente, os sofistas também, né? E aí então o conhecimento ele vai ganhando esses ares, né? Durante a sociedade primitiva nós temos a humanização, que é algo referente ao domínio da natureza, tá? Utilização do conhecimento, mas aqui que tipo de conhecimento é esse aqui? Conhecimento empírico. Nós estamos falando da sociedade primitiva. Sociedade primitiva remete a qual período lá daquela linha do tempo da história? Período pré-histórico, ok? Então aqui nós temos a caça, o abrigo, a pedra lascada, que é pré-história. Primeiro período lá é o período da pedra lascada. Depois nós vamos ter o período da pedra polida, né? Que está aqui. Depois, né, o domínio do fogo, beleza? Transmissão do conhecimento e da cultura via o quê? Via tradição oral, ok? Via tradição oral. Então, muito do conhecimento entre o período da pré-história e o período da antiguidade é transmitido de forma oral. Depois nós vamos ter o raciocínio concreto e intuitivo, tá? Vem a Revolução Cultural, ou que nós chamamos também de Revolução Agrícola, que acontece aqui nesse período, período neolítico, período da Pedra Polida, e a divisão do trabalho de forma especializada, que vai dar origem, então, aos primeiros patriarcados, vai dar origem ali o período da Antiguidade, ok? Depois aí nós temos, então, no Extremo Oriente, as grandes sociedades hidráulicas, e aqui nós temos os egípcios, os acadianos, os sumerianos, as grandes civilizações que vão surgir pós essa sociedade primitiva, né? Então é quando o homem começa a formar grandes conglomerados. E aí vem a invenção da escrita, com quem? Com os sumerianos, entre o ano 6000 a 4500 antes de Cristo. E aí surgem civilizações como China, Índia e Japão, ok? Aí vem então o Estado teocrático. O que seria então um Estado teocrático? O Estado teocrático é aquele onde você tem o governo de Deus, né? Onde você tem a lei de Deus regendo as pessoas, regendo a moral, regendo a ética. Isso surge na Mesopotâmia, surge no Egito, surge com os próprios hebreus, que são os primeiros povos monoteístas desse período, né? E aí, então, no Oriente Médio e no Mediterrâneo, nós temos essas características. Vêm os hebreus, que são monoteístas, uma educação moral e religiosa, que inicialmente vai ser perseguida pelos romanos, mas depois, em 316 depois de Cristo, o imperador Constantino vai oficializar, né, o cristianismo como religião oficial do império. E aí, então, o cristianismo passa a ter essa ascensão dentro do período
da história romana, né? E aí, na Mesopotâmia e no Egito, nós temos grandes características teocráticas, né? E o Egito tem a sua visão teocrática centrada onde? No faraó. Enquanto que os hebreus acreditavam em um único Deus, enquanto que outras religiões acreditavam nos seus deuses em específico, aqui no Egito nós temos uma teocracia que é concentrada nos grandes faraós. Então, Menepta I, Menepta II, Ramsés I, Ramsés II, né, nos grandes faraós do Egito Antigo, Tutankhamon e assim sucessivamente. Né? Aí na Grécia nós temos toda aquela visão das quais nós já falamos, né? Nós vamos ter o surgimento da democracia, da participação popular do povo, nós teremos a polis, que são as unidades, né, políticas e espirituais da Grécia Antiga, cada uma com sua forma de economia específica, governo específico, exército específico, educação específica e assim sucessivamente. E é aqui que nós ganhamos esse caráter pedagógico, né, da educação enquanto a condução da criança, ou seja, essa visão de você preparar a criança, preparar a base de hoje para que ela seja o alicerce de amanhã. Né? Então isso inicia-se na Grécia Antiga. No Império Romano nós temos então uma cultura agrária muito forte, algo muito voltado para o trabalho mesmo, para essa mão de obra especializada, mas quem tinha acesso à educação de fato eram as pessoas que tinham dinheiro, no caso aqui, na sociedade romana em específico, os patrícios, não os plebeus, e aí teremos então uma estrutura patriarcal muito bem sistematizada, né? Levando em consideração lá a lei das 12 tábuas da Roma Antiga, né? Os romanos tinham muita característica dessa expansão militar, um modelo pedagógico ético e civil, com um patriotismo muito bem trabalhado, um heroísmo muito bem trabalhado, os seus heróis, né? As pessoas que morriam em guerra, elas eram endeusadas, quase que endeusadas, divinizadas, e isso era transmitido de forma educacional para as culturas posteriores, né? Depois vem o período da helenização da religião com Alexandre o Grande, onde teremos ali Alexandre o Grande obrigando, né, a galera, isso um pouquinho antes ali da formação do Império Romano, né, da República Romana. Então ele vai incentivar a educação grega a tal ponto que isso vai influenciar os romanos, né, e uma educação e cultura grega voltada para quê? Para a gramática, para a arte, para a valorização das escolas e para o humanismo, ou seja, para o formalismo pedagógico, ok? Então a gente vai percebendo que essa educação ela vai avançando ao longo desses períodos, a educação ela vai ganhando esses ares ao longo desses períodos. Depois nós vamos ter a decadência do Império Romano, uma crise política muito acentuada com a invasão dos povos bárbaros, godos, ostrogodos, lombardos, burgundos, vikings e assim sucessivamente, e o início da educação cristã, da educação sacra, da educação sagrada, voltada para a retórica filosófica, voltada para os grandes mosteiros, uma educação durante o período medieval de cultura especificamente cristã. E aí nós temos grandes nomes, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, por exemplo. Né? E aí nós temos o advento das escolas no período moderno, nós temos a queda da igreja e do feudalismo durante o período medieval, com a queda de Constantinopla, o feudalismo também vai ruindo, né? E aí então teremos a ascensão da burguesia e do iluminismo, Reforma Protestante em 31 de outubro de 1517 e a posteriori a resposta da Igreja Católica no Concílio de Trento com a Contra-Reforma. Né? E aí aqui nós temos uma educação mais voltada para o quê? Uma educação mais voltada para a ciência, uma educação mais voltada para a evolução, uma educação mais voltada para rebater o instinto teológico católico desse período. Até porque também com a própria reforma protestante, isso vai fazer com que as bases da teologia cristã um pouco se abalem, tendo em vista aí o surgimento de muitas correntes modernas da filosofia, ok? E aí então as universidades começam a surgir com seu formalismo, né?
com a questão do renascimento, do humanismo, do próprio antropocentrismo, colocando o homem no centro. Essas universidades que no período medieval eram universidades especificamente o quê? Especificamente cristãs, especificamente da igreja. Agora começa a se discutir o quê? Começa a se discutir a laicidade dessas universidades. Ou seja, a universidade não pode ser de um grupo específico, ela tem que ser de todos, ela tem que ser laica, ela tem que ser do povo, ela tem que ser de todos. Então começa, ainda que no período moderno, essa questão de pertencer a todos era algo meio contraditório, porque na verdade a gente sabe que durante boa parte do período moderno e período contemporâneo, os indivíduos que terão acesso à educação serão aqueles que terão condições, né? Que terão dinheiro. Mas é aqui em si esse processo e essa discussão da educação no período moderno. Por fim, meus queridos, depois de passar de forma muito rápida por todas as etapas da educação na história da humanidade, encerraremos por aqui hoje com essa linha do tempo, tá? E é a partir da nossa próxima aula da nossa série História da Educação no Brasil, nós veremos então os períodos do Brasil, né? O período do Brasil colônia, período da Reforma Pombalina, período joanino, período imperial e período da Velha República. Esses são os períodos, já aguarde aí para a próxima aula. Esses são os períodos da divisão da história da educação no Brasil, tá? Diferente da divisão dos períodos da história do Brasil, que é período colonial, período imperial, entre o colonial e o imperial temos o período joanino também, que é quando chega Dom João VI com toda a máquina pública portuguesa, de 1808 até 1821 ele permanece no Brasil, depois Primeira República, Segunda República e depois período contemporâneo no Brasil, que pega de 1985 com a redemocratização brasileira. Mas na história da educação nós temos uma pequena diferença aí, porque entra a reforma pombalina, né? Então lembrando que nós estamos falando da história da educação no Brasil, ou seja, da história com enfoque para a educação. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, forte abraço, bons estudos.